Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 18 de julho de 2012. Encontro Nacional dos Estudantes de Biologia, os detalhes do ENEB 2012 que acontece em Uberlândia. Tudo também sobre o 15º Encontro Varejista das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o evento que deve reunir mais de 2.000 empresários trabalhadores deste setor. Muitas vezes você está passando mal e vai ao médico e ele diz que você está com virose. Mas por que esta afirmação é tão comum? O que é virose? O médico explica pra gente. Já estão abertas as inscrições para a 7ª semana da matemática e a 2ª semana da estatística. E hoje tem o programa em pauta com o tema desta noite, que é como lidar com as perdas. Saiba os detalhes daqui a pouco. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Começou ontem em Uberlândia o 15º Encontro Varejista das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O evento deve reunir mais de 2.000 empresários trabalhadores do setor. O evento, realizado pela Associação Mineira de Supermercados em parceria com outras instituições da cidade, tem como objetivo discutir com profissionais do setor os cenários e as tendências do varejo em Uberlândia e região. O consumidor mudou, o funcionário mudou, o fornecedor mudou, os produtos mudaram, então é preciso estar atualizando, tanto o funcionário como o dono da empresa, como todos. Discussões importantes e que trazem benefícios não só para os empresários, mas também para o consumidor. O evento começa trabalhando a equipe da loja, mas também os donos e também diretores e outros profissionais que precisam de estar ligados. Na realidade é uma grande malha que precisa de todo mundo estar muito consciente e engajado para dar esse atendimento que o novo consumidor espera e exige. Uma mostra de fornecedores também está acontecendo no local, um momento para exposição e lançamentos de produtos e proporcionar o relacionamento entre o fornecedor e varejista. A expectativa é que passem por aqui mais de 2.000 pessoas. Está vindo gente de toda essa região, Patos de Minas, Patrocínio, Carmo do Paranaíba, Araxá, Uberaba, Araguari, só para citar alguns. Então é muita gente que está vindo aqui, em torno de 2.000 pessoas passarão por aqui buscando esse conhecimento. Este empresário faz parte de uma rede de pequenos supermercados em Uberlândia. Segundo ele, este é um momento importante para trocar experiências. Ajuda o empresário a se desenvolver no ramo, adquirindo novas experiências, novos conhecimentos, encontro com outros empresários do ramo para discutir as dificuldades, né? E além disso, dar um apoio aos funcionários das empresas para que todos tenham uma capacitação melhor e com isso a empresa tenha melhor lucro, tenha um desenvolvimento melhor. A Universidade Federal de Uberlândia comunica que as provas do processo seletivo 2012-2, referente à primeira fase, devem acontecer nos dias 4 e 5 de agosto de 2012. Já as provas da segunda fase, nos dias 18 e 19 de agosto. E atenção, o candidato deverá imprimir a ficha de identificação a partir do dia 18 de julho de 2012 no endereço eletrônico ingresso.ufo.br. E agora é hora da nossa previsão do tempo. Amanhã em Minas Gerais o tempo deve ficar nublado com chuva no centro, sul e algumas regiões do Triângulo Mineiro. No norte do estado o tempo fica parcialmente nublado. Aqui em Uberlândia a previsão é de tempo aberto, mas mesmo com sol as temperaturas são baixas, devem cair. A mínima pode chegar a 9 graus e a máxima não passa de 22. Confira agora as temperaturas em algumas cidades vizinhas. Amanhã em Abadia dos Dourados, a previsão é de tempo parcialmente nublado, não chove, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Monte Alegre de Minas, o sol aparece entre nuvens e a temperatura deve cair um pouco. A mínima será de 10 e a máxima de 24. Em Paracatu, a previsão é de tempo limpo sem chuva, mínima de 14 e máxima de 26. Em Santa Juliana também ocorre queda nos termômetros. Não há previsão de chuva, mas a mínima deve chegar aos 9 graus. E depois do intervalo, os detalhes da 7ª semana da matemática e 2ª semana de estatística da UFO. A gente volta já. Vassoura é para limpar, atrás da porta para espantar e a gente não quer ter por perto.
As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Para os sujões não ficarem por perto, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. Se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação em turismo do governo federal. São 240 mil vagas até 2014. E ó, é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa! Pipa, pandorga, papagaio, seja qual for o seu nome, o importante é se divertir com segurança. Solte pipas em locais seguros, longe de pistas movimentadas, rede elétrica e nunca em lajes e telhados. O cerol é proibido por lei. Ele pode machucar gravemente outras pessoas, causando cegueiras, cortes profundos e até a morte. Não se arrisque para retirar pipas da rede elétrica. E lembre-se, em caso de emergência, ligue 193. E começou na semana passada a 33ª edição do Encontro Nacional dos Estudantes de Biologia, o chamado ENEB 2012. O evento acontece todos os anos e desta vez Uberlândia foi escolhida para sediar. A batucada dos estudantes anunciava o início de mais um dia de trabalho. Sem compartilhar uma música com o pessoal, assim, é bem legal esse espírito que tem no encontro, assim, acho que vale muito a pena. Quem estava dormindo no acampamento logo se juntou ao grupo para o café da manhã. Momento de interação entre estudantes de várias regiões do Brasil que se uniram com um propósito comum: lutar por melhorias na educação. O objetivo desse evento é agitar e propagandear a questão da educação, porque esse encontro está pautando a educação e o modelo de sociedade, para problematizar essa questão da sociedade, que a educação que a gente tem hoje ela é totalmente engessada e ela não está preocupada com a emancipação do ser humano. O evento acontece há 33 anos e tem como objetivo promover a troca de conhecimentos entre estudantes de biologia de todo o país. Mais de 500 pessoas estão participando. Ricardo veio de São Paulo e já esteve em 5 edições do evento. Para ele, a experiência de discutir os problemas do país e as possíveis soluções tem sido muito enriquecedora. Cada vez que eu venho é muito diferente, assim. Uma porque sempre vai ter pessoas novas, como é um movimento estudantil, e a cada ano entram alunos novos, os grupos de discussão sempre vão variando, sempre vai tendo assuntos novos, que nem agora, esse ano, uma pauta que foi muito debatida e nunca era tanto, é a questão de gênero e sexualidade, por exemplo. O Encontro Nacional de Estudantes de Biologia inclui palestras, mesas redondas e oficinas com temas variados, voltados principalmente à educação e ao meio ambiente. Anderson veio do Instituto Paulo Freire. Ele falou sobre a mercantilização e democratização do ensino superior. Esses temas, eles impactam diretamente tanto a formação, né, aqui na própria universidade, porque estamos aqui num contexto de universidade pública, então a gente pretende discutir questões como o produtivismo na universidade, a própria mercantilização do conhecimento da ciência, de que modo a ciência vem fluindo ou não. As atividades continuam até o dia 20 de julho no campus Santa Mônica. O Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia divulga o edital do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos. Os interessados vão concorrer às vagas nos cursos de mestrado acadêmico e doutorado, para ingresso no segundo semestre de 2012. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 6 de agosto até 3 de setembro de 2012, no site ileel.ufo.br/ppgel. E já estão abertas as inscrições para a 12ª Semana da Matemática e a 2ª Semana de Estatística aqui da UFO. O evento vai acontecer do dia 22 até o dia 25 de outubro. E para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o professor e doutor Alonso Sepúlveda Castellanos, da Faculdade de Matemática aqui da Universidade. Professor Alonso, muito obrigado pela presença. O que é? Vamos ter 2 encontros em um só? Estatística e matemática? Como vai ser? Eu sei que está um pouquinho longe
longe ainda, mas já que as inscrições estão abertas, vamos saber o que vem por aí. Como é que vai ser? Boa noite. Bom, boa noite, obrigado pelo convite aqui. E esse encontro a gente tem feito todo ano. A matemática, o curso de estatística começou há 2 anos, mais ou menos, e a partir do ano passado, que foi o primeiro encontro para estatística, a gente viu que foi um sucesso, mesmo sendo um curso novo, e nós temos visto que esse encontro tem ajudado aos estudantes a mostrar seus trabalhos de iniciação científica, tem trazido professores de outras universidades. Para esse encontro nós temos mais ou menos 9 professores que vêm de fora para ministrar palestras, dar mini-cursos, participar de mesas redondas, onde vai ter um bate-papo junto com a plateia que vai estar assistindo. E o evento da matemática acontece de dia e a estatística, como é um curso noturno, ele vai ser à noite, durante a semana. E quem que pode participar? Quando se fala em matemática, estatística, pode parecer um bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas, mas é voltado para quem? Só para alunos, para profissionais de outras universidades, da escola básica, por exemplo, para pessoas que querem, porventura, fazer matemática ou estatística algum dia, ou, enfim, fala para a gente quem que pode participar. O público-alvo é bem abrangente mesmo. Mesmo quem só gosta de matemática, quem não faz matemática, ele pode se inscrever. Se tiver algum trabalho relacionado com a área de matemática, com a área de estatística, ou alguma área afim, ele pode se inscrever também e submeter um trabalho. Também já estão abertas as inscrições para os trabalhos, para apresentar trabalhos. Vai até o dia 14 de setembro, mais ou menos a segunda semana. É um período diferente, um para participar e um para apresentar trabalho, né? Então vamos lá, vamos separar. Para apresentar trabalho, fala a data. Para apresentar trabalho, já se iniciou, são abertas até o dia 14 de setembro. E para inscrições, lá no site, no nosso site, já está o site do evento, www.eventos.famate.ufo.br. Você pode entrar lá e tem o ícone de apresentação de trabalhos e tem todas as informações, os passos que você tem que fazer para apresentar um trabalho. Agora tem a outra também, inscrição para quem quer participar de uma forma geral. Aí é até mais simples também. Essa vai até quando? Essa vai até final de setembro, tem um preço, e depois de setembro até o começo do encontro ele vai ter outro preço. Outro preço. Tá, então é bom que as pessoas adiantem, porque o preço é mais barato agora e também você garante sua vaga, porque já que você falou que é sucesso, com certeza vai chegando perto, aí as vagas vão acabando, né? E esse ano nós temos 2 eventos especiais, mais ou menos um pouco marcantes também da Semana da Matemática, que é os 20 anos do PET da matemática. Vamos celebrar durante o evento. E também temos esse ano a novidade de trazer uma turma de alunos do ensino médio para participar da Semana da Matemática, numa oficina de robótica. Que legal. Vai ser muito interessante e convido todo mundo a participar, a fazer parte dessa semana que vai estar trazendo muitas novidades com respeito à matemática e tirando esse conceito de bicho de 7 cabeças. Né? Professor Alonso, muito obrigado pela presença. Você que está em casa, corra, vai no site que ele disse. Repete só o site para a gente encerrar. O site é www.eventos.famate.ufo.br. Vai lá, se inscreve e garanta a sua vaga para esse evento tão importante. Perto do evento nós vamos falar mais sobre ele. Um abraço, muito obrigado pela entrevista, professor. Também. Daqui a pouco você vai ao médico e muitas vezes o médico diz que você está com virose. Mas por que essa afirmação é tão comum? O que é a virose, afinal de contas? Saiba depois do intervalo. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal.
Um ex-detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. E hoje tem o programa Em Pauta com a Maria Clara Barros e o tema desta noite é como lidar com as perdas. Olá, Kelson. No programa Em Pauta dessa semana nós vamos falar sobre perdas. Como lidar com as derrotas, como superar a morte ou a falta de alguém, tanto nas relações familiares, afetivas, quanto na vida profissional. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Fábia Tunísia Alves Xavier, que fez um trabalho acadêmico relacionado ao tema, e dois profissionais que lidam diariamente com essa realidade. O coronel do Corpo de Bombeiros, Felipe Aidar, e o médico anestesiologista e intensivista, Dr. Célio Gomes Amorim. Nosso encontro é logo mais às 10 da noite e eu espero você. Muitas vezes você está passando mal e vai ao médico e ele diz que você está com a chamada virose. Mas por que esta afirmação é tão comum? O que é, afinal de contas, a virose? Para falar sobre este assunto, eu converso com o médico Dr. Luiz Henrique Guerreiro Vidigal. Dr. Luiz Henrique, obrigado pela presença. É uma afirmação muito comum e, às vezes, de tão comum, acaba se tornando uma coisa que as pessoas falam: a gente vai no médico, ele sempre fala que eu estou com virose. Parece que as pessoas acham até ruim de estar com a virose, porque acham que tudo é virose. Uhum. E aí? O que é, afinal de contas, virose? Realmente é uma coisa só? Tem vários vírus, tem tipos diferentes? Essa afirmação é correta ou tem muito médico que realmente, para atender rápido, como é que é? Desmistifica isso para a gente. Ok. Olá, Kelson. Boa noite. Boa noite a você, a todos os telespectadores da Universitária. Tudo aquilo que é comum, quando é falado, acaba como que ofendendo a pessoa que está ouvindo aquilo lá. Portanto, quando o paciente com alguma característica, vamos imaginar espirro, uma tosse, nariz escorrendo, dor de cabeça, dor no corpo e febre, que são os mais comuns, são sinais e sintomas mais comuns de um quadro viral. Uhum. Quando é falado a ele, a ela, ou então principalmente para o pediatra, né? Uhum. Quando fala para a mãe que o filho tem uma virose, é praticamente uma ofensa. Por quê? Porque você generalizou. Você falou de uma coisa, nossa, mas eu queria um diagnóstico talvez mais imponente, grave, né? Mais sério, né? O senhor tem uma amigdalite, né? O senhor está com uma coisa mais séria. A virose, ela acabou caindo muito em uso, e tudo aquilo que cai em uso muito comum fica mistificado ou rotulado como uma coisa sem importância. Seria como se a pessoa acaba pensando que o médico, não, ele está com preguiça, me atendeu rápido e tudo para ele é virose. Seria isso? Provavelmente. É difícil você entrar na pele do paciente, mas eu imagino que seja mais ou menos por aí. Uhum. E talvez ele ache que o médico queira simplificar ou queira se livrar daquela consulta e falar que tem uma virose. Poxa, no mínimo 90% das infecções são virais. Uhum. Portanto, se você falar que o sujeito tem uma virose, a sua chance de erro é menos de 10%, não é? Sim. Agora, imagina o seguinte, uma gripe é um quadro viral. Resfriado é um quadro viral. A grande maioria das amigdalites são virais. A grande maioria das faringites são virais. Portanto, se a pessoa está rouca, laringite, a maioria é viral. Se a pessoa está com dor de garganta, faringite ou amigdalite, ou faringoamigdalite, a maioria é viral. Se a pessoa tem uma diarreia com dor no corpo e febre, a grande maioria é viral. Então, todos esses casos, a pessoa está com virose. Na grande maioria das vezes, sim. Não nos esqueçamos que dengue é pelo vírus da dengue. Uhum. Não nos esqueçamos que as hepatites são por vírus. A febre amarela é por vírus. Ora,
Então, se você fala que a pessoa tem sintomas como dor no corpo, febre, dor de cabeça, indisposição, na grande maioria das vezes, não todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, vai ser por um quadro viral. Talvez não seria a hora, então, dos próprios médicos mudarem um pouco esse termo, você está com virose, e determinar, falar para o paciente exatamente a virose que ele está, o tipo de vírus que ele está? Aí você me responda. Desses pacientes para quem o médico falar isso, quantos vão ter a curiosidade de depois ler sobre isso? Muito pouco. Eu acho que nenhum. Porque não me vem, eu fui, doutor, outro dia o paciente, doutor, tem um site muito bom, www.google.com, Google, mas a pessoa soletrou. Não sabia o nome, né? Site muito bom, né? Não é uma fonte de informação. Porque a internet tem coisas muito boas e coisas muito ruins. Tem coisas verdadeiras e coisas falsas. Exatamente. Tem coisas que a própria pessoa escreveu. Se você vai, por exemplo, na Wikipédia, só para sair um pouquinho da área de saúde, e ver sobre Uberlândia, elas são escritas livremente. Você pode acessar e mudar e colocar alguma coisa. Você pode fazer isso com quem está nos assistindo. Então não é totalmente confiável. Ou, de repente, não seja nada confiável. Não é mesmo? Agora, essas viroses, doutor, elas podem, por exemplo, a princípio são coisas que causam esses sintomas, que são muito comuns e parecidos entre esses tipos de vírus, mas as viroses, elas podem se destacar para quadros mais graves, caso o paciente não tenha um acompanhamento médico, mesmo nesses casos tão comuns? Isso. Aí vamos sair dessa questão da desmistificação, né? E de como é que o público, como eu falei, talvez se sente ofendido daquilo que é falado, para falar da questão mais clínica mesmo. Um vírus pode causar em diferentes pessoas diferentes manifestações. Um vírus pode causar numa pessoa somente um quadro gripal, em outra pessoa um quadro de pneumonia viral e numa terceira pessoa um quadro respiratório e também de diarreia. Agora, os vírus têm suas predileções. O vírus da dengue gosta de provocar o quê? Dor de cabeça, principalmente febre atrás do olho, febre que geralmente não é alta, mas fica 5 dias com febre, dor no corpo, indisposição. Rarissimamente uma diarreia, raramente uma infecção de garganta, né? Agora, outros vírus, os enterovírus, principalmente o rotavírus, gosta muito de quê? Do tubo gastrointestinal. Então ele vai provocar habitualmente náusea, vômito e diarreia. Ele não tem uma predileção pelo trato respiratório. Alguns vírus gostam de pulmão e assim vai, né? Alguns vírus conseguem se alojar nas meninges e provocam uma meningite viral. Então os vírus têm suas predileções. Agora os sintomas clássicos, os sintomas cardinais de febre, indisposição, dor de cabeça e dor no corpo, esses são gerais para quase todos, se não todos os vírus. Nós temos, por exemplo, aqui em Uberlândia, ouvido muito falar que nós estamos com surto de virose. Isso é verdade? Tem uma época do ano em que esses vírus atacam mais, ou o organismo está imune, ou a pessoa mesmo ela faz com que ela fique imune e mais suscetível a esse tipo de virose? Aí depende muito de como o vírus é transmitido. Se você tem um vírus que depende de umidade, né, para poder ter para o vetor poder se multiplicar e depois transmiti-lo, uma temperatura média de 26 graus. Isso vai acontecer o quê? Habitualmente de outubro até março, abril, mês de chuva e mais quente aqui na nossa região, não é? Vírus da dengue. Agora, se você tem vírus que dependem de transmissão direta, então, numa época do ano, hoje, por exemplo, um dia frio para nós, é mais fácil. É mais fácil das pessoas se aglomerarem e passarem uma para as outras. Essa virose. Então depende de como o vírus necessita de ser transmitido. Eu fico imaginando, já que tem tantos tipos de vírus, né, para determinar essa chamada virose, né, para vocês médicos deve ser até difícil, ou às vezes não pelo hábito, pelos estudos, pelo dia a dia que vocês passam. Mas eu gostaria de saber essa curiosidade para a gente encerrar. Como que é trabalhar com tantos tipos de vírus diferentes e saber exatamente como diagnosticar um paciente, qual remédio indicar, qual o procedimento fazer? É muito fácil, na realidade. Porque independente do vírus,
independente do vírus, a grande maioria dos vírus não vai ter tratamento específico. Então é mais fácil a gente nomear aqueles que têm tratamento específico. AIDS, hepatite B, hepatite C, H1N1, que são os que mais comumente vão ter que ser tratados. Fora esses aí, Kelson, qual é o tratamento? Hidratação, repouso, analgésico. Então não vai sair disso aí. Não passa disso. Então, na realidade, é muito fácil. Só que como você não dá o nome ao boi, olha, você tem uma amigdalite bacteriana e vai ter que tomar esse antibiótico. Isso geralmente tira mais a ansiedade da pessoa. E ela sabe que ele vai ter uma previsão, um prognóstico mais acertado. E não aquela coisa geral de falar repouso, hidratação, boa alimentação e analgésico. Tá certo. Eu espero que você em casa, depois desta entrevista interessantíssima, pare com aquele preconceito de que se você for diagnosticado com a virose, não é porque o médico não quer trabalhar, ou porque o médico está fazendo o trabalho mal feito, ou porque ele está com pressa. É porque realmente você pode estar com a virose, como a gente viu, é muito comum. Doutor Luiz, muito obrigado pela presença, volte sempre aqui com a gente. E eu agradeço a você mais uma vez e queria deixar sempre a classe médica à disposição e que ela fique um pouco mais simpática quando falar que é uma virose. E explique talvez rapidinho tudo que você explicou. Sem dúvida. Muito obrigado. E na próxima segunda-feira, dia 23 de julho, às 22 horas, a TV Universitária transmite ao vivo um debate com os 4 candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Você vai saber quais as propostas e os argumentos de cada um. Então não se esqueça, o nosso encontro para este programa tão importante é na próxima segunda-feira, dia 23 de julho, às 10 da noite. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui, lembrando, amanhã tem mais aqui pela TV Universitária a partir das 6h30 da noite. É claro que a gente espera por você. Muito obrigado pela audiência, até lá.